Muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal Falar a Quem Se Identificar. Meu nome é Letícia Branco, estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho nessa troca de mensagens, em temas que nós podemos nos identificar. No tema de hoje é a liberdade assusta. E como? E como? Hoje é dia 1 de fevereiro de 2026 e eu acabei de completar 28 anos. Assim, né? Já é o final do dia, mas ainda é meu aniversário. Eu tô de volta para a cidade onde eu moro agora. Fui visitar meus pais, vê-los no meu aniversário, família, alguns amigos. Estou de volta. E por que eu escolhi isso como tema do vídeo? Acho que é muito comum para todo mundo que mora longe dos pais, assim, que ainda não se casou, não tem filhos, está nos 20 e poucos, talvez, que tem essa sensação de liberdade, né? Quando a gente tá longe, e de apego quando a gente tá perto, né? Então, hoje, depois de quase, se não me engano, 5 meses desde que eu saí de casa, pela primeira vez, para morar longe em outra cidade, eu senti saudade antes de ir embora. Normalmente eu sinto quando eu tô aqui. E dessa vez eu senti lá. Por quê? Porque no começo a liberdade de ir embora, ela é muito gostosa, ela é nova. E tudo é muito novo e é muito bom. Porque é tudo novidade. E eu não vou mentir, ainda é tudo muito bom e eu tenho certeza que vai se manter assim. Eu não me vejo voltando pra morar, mas tudo é possível, né? Eu ainda gosto muito da onde eu tô e até prefiro muito morar aqui nessa cidade. 1000 vezes eu tenho essa sensação que onde eu tô agora é realmente onde eu deveria estar. Mas bateu aquele peso do. Agora já faz um tempinho que eu fui. Agora já não é mais um passeio que eu tô fazendo, é uma sensação quase indefinitivo, né? Nada na vida de fato é definitivo. A gente tá em constante mudança, mas bateu isso. E eu acredito que muita gente se identifica, né? Quando vai ver os pais, a família, amigos. Sente aquela sensação, às vezes bate um e se? Né? E se eu tentasse melhor aqui dessa vez? Mas é uma falsa sensação de querer segurança. Por quê? Porque a liberdade ela assusta. No começo ela é de fato libertadora. Ela é de fato gostosa, ela é de fato assim, é como se você, por mais que você ame as pessoas, né, você ama a sua família, seus amigos, as pessoas ao seu redor, às vezes a gente precisa ir. A sensação que a gente tem é de ir. Muita gente tem essa sensação de bater asas, de conhecer novos ares, de viver em outro lugar, de precisar de novas experiências ou trocar mesmo ali o ambiente, né? E no começo, como eu tava falando, é tudo muito novo, a gente não para pra pensar muitas vezes, a gente fica mais tempo sem ir pra casa ou até mesmo, né, sem comunicar muito com as pessoas, porque a gente não para muito pra pensar, a gente tá vivendo muito novo. E aí a gente começa a entrar na rotina do novo, né, porque é normal. E aí a casa, a saudade, ela se transforma, né, da maneira que ela tava no começo, agora é outra. E aí eu senti isso muito forte dessa vez. E a liberdade, ela assusta, porque o que é a liberdade de fato, né? Tem muita gente que diz que o ser humano nunca de fato será livre por vários fatores, né? E eu entendo, né? A gente tem uma falsa sensação de liberdade, talvez, nessa terra, né? Ou não, porque eu acredito que a liberdade, ela vem de dentro pra fora, independente de onde você tá. Eu acredito que até uma pessoa que tá dentro, Deus o livre, né? Mas dentro de uma cadeia, consegue se sentir livre dependendo das condições, né? A gente não tá falando aqui sistema penitenciário brasileiro, mas vamos falar assim, genericamente, né? Uma pessoa que tá dentro de uma cadeia às vezes consegue se sentir mais livre dentro de si do que uma pessoa que tá
sei lá, livre, fora da cadeia, vivendo uma vida boa e às vezes se sente presa dentro de si ali. Então a liberdade ela é muito na permissão de ser quem nós somos, de permitir que o externo nos conheça como somos. Então, assim, é, permitir ser nós mesmos, né, para as pessoas, sem medo de ser feliz. É claro, com respeito ao próximo, mas sem medo de ser feliz. Eu sou assim, eu gosto de tal coisa, eu não gosto de tal coisa, impor limites, não impor, enfim. A liberdade de ser, ela vai trabalhar assim, entendeu? Então, é claro, a gente tem que seguir leis, né? A gente tem que fazer as coisas ali para não estar dentro de uma cadeia, mas que a cadeia principal não esteja dentro da gente, né? E a liberdade ela assusta, porque conforme você vai é, tendo mais liberdade, você vai tendo mais responsabilidade consigo mesma. E além de ter mais responsabilidade com as coisas que você tem que fazer, com tudo ao seu redor, apesar de eu ter sido ser uma pessoa que sempre tive muita responsabilidade, você acaba tendo responsabilidades diferentes, né, do meio que você se insere, porque você foi ali sozinha viver uma vida, e se inserir num meio totalmente diferente do seu. E aí isso vai assustando. E aí a gente quer correr para um colo conhecido, a gente quer se prender a coisas que talvez já não fazem mais sentido, a gente quer permanecer em lugares que já não fazem mais sentido porque é familiar. E o novo ele assusta muito. E eu acho que essa sensação que eu tive dessa vez foi mais pela questão de estar passando por esse novo ciclo, né? Hoje é meu aniversário, chegando ali mais perto dos 30, criando realmente mais responsabilidade no geral, muita coisa passando na minha cabeça. Muita coisa passando na minha cabeça de coisas, querendo ou não, a gente tenta fugir dessa sensação do deveria ter feito assim, assado, mas muita coisa falou, nossa, talvez, né, se tivesse feito desse jeito ou daquele outro, as coisas teriam sido diferentes. Por mais que eu já falei nisso em outro vídeo, a gente não tem que se apegar ao passado dessa maneira, às vezes a nostalgia ela é muito forte. E aí eu penso, se eu tivesse feito isso quando eu tava, né, lá, quando eu era mais nova, tal, talvez a minha liberdade ela tivesse outro gosto agora, talvez eu estaria de outro jeito, de outra maneira, enfim. Tudo isso eu quero dizer que, por mais que assuste, e assusta muito você pensar, agora eu tô com minhas perninhas caminhando liberto, e a liberdade ela pode significar muitas coisas diferentes para cada um, né? E eu não digo que sair de casa, eu estou agora eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser no mundo, ninguém me segura, não é essa sensação. É a sensação de poder me dedicar a mim. Então, poder me dedicar a quem eu sou, ao que eu quero, aos meus sonhos e desejos, às minhas vontades. Então, hoje a liberdade ela tá muito atrelada para mim a um caminho solo. Quando eu digo solo, não é triste nem solitário, né? E inclusive eu tenho solitude tatuada aqui, mas também não é tão assim atrelado à solitude, que é sim, né, um fator muito importante de ser trabalhado, mas a liberdade para mim, ela tá muito focada hoje em um passo de cada vez, né? Do que eu posso fazer por mim sem ter um plano definido. Isso é assustador. Isso é assustador. Eu fiquei durante um período muito grande com um plano extremamente definido na minha cabeça, do qual ele só estava definido na minha cabeça. Eu demonstrava essa vontade, mas ele só estava definido na minha cabeça, então ele só estava traçado na minha cabeça. E aí a gente se frustra no meio do caminho. E aí eu entendi que a liberdade ela é um passo de cada vez. É permitir caminhar no seu tempo e fazer as coisas. Por que um passo de cada vez, né? Porque a vida, ela não segue um cronograma, ela não segue um roteiro. Por mais que a gente planeje as coisas acontecem assim. E se sentir livre de verdade é permitir que quando essas coisas aconteçam,
que fogem do nosso controle, a gente consiga manter ali a mão no volante, seja na direção, né, para se manter no caminho firme e continuar na estrada. Então, é não perder o controle, não perder o controle de si, né? Porque o controle das coisas a gente não vai ter. A gente tem aquela falsa sensação de controle e aí que a gente entra dentro dessa prisão interna de que a gente vai conseguir fazer tudo do jeito que a gente quer e vai tudo sair do jeito que a gente quer. Dificilmente vai. Então, hoje o que eu fiz e o que eu faço para que essa liberdade ela tenha uma sensação realmente de liberdade, ela não também me consuma, porque tudo que a gente faz em prol do nosso bem próprio, assim, não digo egoísmo, mas nosso bem próprio, assusta, né? A gente sente essa sensação de que a gente está sendo egoísta, e aí a gente sente essa sensação que a gente está deixando tudo para trás, e aí, eu vou fazer agora as minhas vontades, mas e as pessoas e tudo? Então o que eu faço é, me permaneço muito fiel a quem eu sou. Então, a gente é capaz de amadurecer, evoluir, mas continuar sendo quem somos, a gente não muda. Essa coisa, as pessoas mudam. As pessoas mudam em relação ao outro, né? Então, eu posso um dia estar muito seu parceiro, gostar muito de ti, de repente acontecer alguma coisa e nossa relação abala e de repente a gente muda a nossa relação, acaba a relação, seja ela qual for. Então, isso as pessoas mudam. Mas que relação não muda. Então, assim, eu sei quem eu sou, me mantenho fiel a mim mesma com permissão de evoluir e amadurecer. Então a liberdade ela é se permitir evoluir e amadurecer se mantendo fiel a si mesmo. Então eu vou um passinho de cada vez, eu sei quem eu sou, não preciso mudar para me encaixar em qualquer lugar, eu não preciso agradar mais as pessoas a todo custo, eu não preciso fazer com que o mundo, eu me encaixar ao mundo, né, ao redor, eu preciso me encaixar aqui ali, tá nesse quadrado, tá naquele, porque senão para onde eu pertenço, de que tribo eu sou, Não. A liberdade de ser é eu me permito ser onde eu estou. Eu sou a Letícia onde eu estou agora. Eu vou ser a Letícia se eu estiver em outro lugar amanhã e assim pelo resto da minha vida. E assim o ambiente se adapta a você e não você ao ambiente. Ou seja, pessoas que têm a mesma energia que você vão ali ser atraídas e você vai se encaixar, vai se sentir pertencente, mas que aquilo não seja algo do qual você se apegue tanto. Então a liberdade de um passo de cada vez é você se permitir ser você naquele momento onde você está. E de repente você precisa ir embora, ou as pessoas vão embora e você continua se mantendo fiel assim. Então hoje eu me permito experienciar novas experiências, né? Praticar novas experiências, assim, tipo, não me colocar em situações extremamente diferentes do que eu me sentiria à vontade, mas situações que eu já tive vontade de estar e me prendia muito por medo. Então eu vou me permitir estar ali, mas continuar sendo eu. Então a liberdade ela tá naquele fato, e eu vou repetir muito isso ao longo do vídeo, a liberdade ela está atrelada, né, o que eu quero dizer também ao fato de que eu posso me inserir num meio totalmente diferente do qual eu estou acostumada, me mantendo fiel a quem eu sou, e ali me fazer original. Então eu não preciso estar, eu vou fazer um novo curso, um curso de música. Aí eu sei que todas as pessoas que gostam de músicas, elas falam sobre esse assunto, elas se vestem dessa maneira e elas agem desse jeito, e elas frequentam tais lugares. Não, você não necessariamente precisa de desse jeito se você não se sente afim. Mas você pode descobrir novos horizontes. Então, de repente, você se insere nesse meio e acaba indo a lugares que essas pessoas vão, conhecendo mais sobre o assunto, conhecendo até um novo estilo e vai ser, né, assim, evoluindo. Mas, de repente, não, você quer se manter ali no estilo que você tem, não quer frequentar esses lugares, mas quer estar inserida num lugar onde as pessoas aprendem sobre música, instrumentos, enfim. É só um exemplo ali. Que eu falo, eu acho que a arte é um movimento de liberdade muito forte na sociedade. Então, se a gente se insere ali num ambiente de arte que a gente sempre teve vontade, mas teve receio, a gente não precisa mudar totalmente quem nós somos. Então, muitas pessoas às vezes têm muita vontade de fazer coisas completamente diferentes que envolvam a arte, que envolvam esportes radicais, e falam, mas eu não tenho aquela personalidade. Eu não tenho aquele estilo descolado,
cool que as pessoas têm. Meu, eu estou gravando um vídeo de pijama, de alces, vestidos de verde, roxo e vermelho, tomando um drink, gravando um vídeo pro YouTube onde pode ter um alcance mínimo ou nacional. E isso sou eu, porque eu tô confortável, assim. É claro que seria mais interessante estar mais arrumadinha, talvez, mas às vezes a epifania, a vontade de gravar um vídeo me vem quando eu já tô de pijama e eu não vou ali buscar uma roupa no meu guarda-roupa totalmente nova ou arrumadinha. Não vou, eu me mantenho fiel a quem eu sou e isso me faz me sentir livre pra agir da maneira que eu quero, pra me expandir e amadurecer. Então hoje, estando aqui no YouTube gravando um vídeo, eu me sinto uma pessoa muito mais consciente de quem eu sou e do meio. Então esse canal, ele tá me trazendo isso, tá me trazendo, me permitir ser eu mesma sem medo. Então assim, as pessoas que estão aqui assistindo meu vídeo, que continuam assistindo meu vídeo, são porque se sentiram ali à vontade, gostaram. Então isso me faz muito bem. E aí, quem não quer assistir, só não continua assistindo. E é sobre isso, é um espaço também que me faz me sentir muito livre. E é uma coisa que eu me permiti fazer sem querer modificar quem eu sou. Então, quem vocês estão vendo aqui, é claro, não vai ter todas as nuances da Letícia, não vai ter todos os aspectos da minha personalidade, as minhas dores reais aqui, porque quando eu venho trazer assuntos até mais delicados, eu não me exponho de fato, eu não conto toda a minha vida, não conto nem onde eu tô, pra onde eu vou. Não, tem um limite. E aí tá a minha liberdade de vir aqui e também permitir que vocês me conheçam até certo ponto. Mas é a Letícia real. Não é um personagem, não é alguém querendo ser cool, cult, inteligente. Não, porque vocês veem, se vocês forem assistir até mesmo todos os meus outros vídeos, eu erro muito a fala. Olha, eu estudei letras e pretendo voltar a estudar pedagogia agora, tudo mais. Se vocês forem ver, eu tenho cada erro de fala, porque é muito orgânico. É claro, eu pretendo amadurecer, evoluir e melhorar nisso, até mesmo aqui gravando os vídeos, mas é um vídeo muito orgânico, tudo muito orgânico, entendeu? Então, a gente dá um passo de cada vez se permitindo a coisas novas, mas nos mantendo fiéis a nós mesmos. Então, essa é a minha dica. A liberdade, ela assusta. E seja ela qual for para você, seja aprender um instrumento novo, fazer um curso de música, sair da sua cidade, fazer uma faculdade diferente, conhecer pessoas novas, enfim, se permitir de alguma maneira, faça isso, mas não precisa se modificar por completo. Apenas faça se mantendo fiel e tendo coragem e vontade e estando preparado para o novo, porque o novo ele vem de uma maneira assim, uau, isso é tudo muito novo, nunca estive aqui. Aí a gente pensa, não vou conseguir? Não, consegue. Nós somos seres humanos, nós nos adaptamos. O meio se adapta a nós e nós nos adaptamos ao meio. Então, se você tem vontade de algo, sente muito medo, mas é algo lícito, pelo amor de Deus. Vá devagar, mas vá. E a liberdade, mesmo assustando, ela é nossa. É algo que a gente tem o direito de buscar. Entendeu? Então, assim, ai, como é que eu vou ser totalmente livre numa sociedade que me impõe regras, leis, tem também, né, o bom senso que a gente segue ali, né, que a gente sabe que não tá ali na lei, mas a gente segue um bom senso. Então, tem regras, tem leis, como é que eu vou ser livre? Isso não é uma falsa liberdade se eu tenho que crescer, trabalhar, pagar aluguel, comprar uma casa, enfim, e trabalhar e viver desse jeito. É claro, isso também é uma escolha, né? Às vezes é a melhor escolha se a gente fala, não quero morar na rua, nem ter uma condição ruim se eu preciso trabalhar. Mas é uma escolha também. Só que dentro dessa escolha, que muitas vezes é imposta para nós, a gente ainda tem o direito de ser livre da maneira que a gente acha que nos convém. Então, se para ti você precisa trabalhar e precisa ajudar financeiramente na sua casa, ou precisa realmente para você mesma ali bancar você mesma, ou bancar mais pessoas, ter dependentes, faz parte da vida. Qual a liberdade que eu vou buscar? Dentro disso, ser eu mesma e praticar coisas que me fazem bem, ir atrás do novo de uma maneira que não prejudique ninguém e que me acrescente novas experiências, enfim, e que tudo isso me aproxime da maturidade e da evolução que aqui a gente busca. Então, se você vê que o novo ainda assim está te trazendo malefícios, porque também pode acontecer, a gente ter experiências que nos trazem malefícios, não permaneça lá.
Vai pra onde você consegue realmente sentir que você tá melhorando de fato, de alguma maneira, mesmo que minimamente. E a liberdade tá nisso. Permitir que as coisas aconteçam da maneira que, né, que que também tá muito atrelado não a capacidade, mas eu não tenho tantas condições quanto outras pessoas, tá? Então a gente tem que permitir que essa liberdade venha numa dose diferente, tudo é adaptável, mas a gente tem o direito de ir atrás, entendeu? Então a liberdade ela assusta. Ela vai assustar também quando você tiver numa situação muito ruim, da qual você não consegue se desapegar, porque você se sente que deve algo a alguém ou àquela situação. E aí a liberdade é ir embora e deixar tudo aquilo pra trás e você vai sentir um remorso muito grande. É difícil, mas se tá te fazendo mal e se faz mal ao próximo, é o jeito. É ir embora, é desapegar e é difícil. É muito difícil. É um trabalho que, por mais que você esteja longe, ainda te traz muito para perto da situação, gatilhos, enfim, a gente, né, cada um sabe ali dos seus gatilhos, mas se permitir ir embora no novo, mesmo que assustador, é melhor do que permanecer no mesmo que te faz mal. Enfim, acho que é sobre isso hoje. Espero que tenha feito algum sentido. Obrigada pela atenção e um beijo.